Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Twizy para seu negócio, a série onde nós abordamos uma vertical, um modelo de negócio bem específico e trabalhamos um pouco do processo de planejamento, de simulação de cenários e de acompanhamento dos resultados econômicos. Tudo isso dentro do Twizy, a nossa solução de planejamento orçamentário. Hoje a gente vai abordar o cenário de um laboratório de exames clínicos e vamos realizar aqui um pouco do processo de planejamento e dos desafios que passam esse tipo de empresa de serviço quando vai realizar as suas projeções. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o nosso trabalho. Eu já estou aqui no ambiente da Twizy. A gente vai trabalhar hoje com a Campus Laboratórios, que é uma empresa fictícia aqui de exames clínicos. E já nessa primeira tela, nesse primeiro módulo aqui do Twizy, ele me traz uma série de indicadores de desempenho e de gráficos de resultado. Tudo que está aqui, ele é fruto do processo aqui de planejamento e de acompanhamento que a gente vai realizar ao longo aqui da nossa demonstração. Então eu vou voltar aqui no final para exemplificar melhor aqui esses indicadores e esses gráficos. O Twizy, ele se propõe a ser uma solução aqui completa, tanto para a área de controladoria, então gerando esses indicadores, relatórios e todo o processo que a gente comentou de planejamento, acompanhamento, e ele também é uma solução completa para os gestores. Então, esse próprio módulo que eu estou exibindo aqui agora é uma forma de a gente entregar a informação mais mastigada, de mais fácil entendimento para o gestor, ok? Então vamos lá, para a gente começar aqui as projeções do Twizy e chegar aqui a esses indicadores, a gente precisa elaborar o orçamento de cada uma das peças do nosso planejamento. Então, tudo isso acontece aqui no Twizy por meio do menu de planejamento e acompanhamento. Então aqui eu tenho todas as peças que vão compor o nosso planejamento de resultados aqui no Twizy. Vejam que a lógica que ele organiza aqui esse menu é justamente a estrutura de um demonstrativo de resultado. Então o Twizy ele já traz bastante metodologia embutida aqui para quem não tem muita experiência com orçamento, para os gestores ou mesmo para a controladoria não perder tempo aqui pensando em como encaixar aqui essas projeções. Então, eu tenho aqui uma estrutura lógica de receita, deduções, despesas e assim por diante, que no final vai nos gerar um demonstrativo de resultado, sempre olhando o planejado, o realizado e o histórico aqui das informações da empresa. A gente geralmente inicia o processo orçamentário falando de receitas de vendas, e é isso que a gente vai fazer agora. O módulo de projeção de receita de vendas do Twizy é onde eu vou realizar toda a minha orçamentação em termos de volume e de preço dos serviços que eu vou prestar durante o ano. No caso desse exemplo da Campus Laboratórios, ela já tem aqui todo o orçamento realizado para o ano de 2017. E, inclusive, eu tenho aqui o realizado do primeiro quarto do ano, então de janeiro a março. O exemplo que eu vou realizar aqui com vocês, até para poupar o nosso tempo, é justamente orçar uma linha de serviço específica que eu tenho aqui, que ainda não foi orçada no meu exercício orçamentário. E ela vai acompanhar a gente aqui até o final do exercício. Então, o Twizy, ele já traz aqui duas grandes quebras para eu trabalhar a minha receita. São elas canais de distribuição e produtos. Produtos nada mais é do o que a empresa comercializa, o que a empresa vende. Então, no caso da Campus Laboratórios, eu tenho aqui uma série de exames agrupados, exames de hepatite, exames de sangue, exames por imagem e assim por diante. Então eu tenho aberto aqui todos os exames que eu posso comercializar durante o meu ano, que eu vou executar aqui durante o meu ano orçamentário. Aqui eu posso abrir toda a minha gama de exames, como também eu posso abrir por famílias, como eu fiz aqui com exames de sangue, por exemplo, e, por exemplo, dentro de exames de sangue, mapear somente os exames que são mais comuns, que são mais importantes para mim. Vai depender, isso a gente sempre cita aqui no Twizy, que a estruturação de produtos e serviços ela depende muito de empresa para empresa, né? Então depende do seu nível de maturidade que você acompanha isso já, de como você tem essa informação aberta no seu RP ou na sua contabilidade, porque depois também, além de planejar, a gente vai ter que trazer o realizado. Então são vários pontos de atenção que a gente precisa ter quando estrutura aqui o nosso mapeamento de produtos e serviços. No caso de canais de distribuição, essa abertura é onde eu vou colocar como a minha empresa ela comercializa, ela executa esses produtos e serviços que eu tenho cadastrados aqui no meu orçamento.
Então, no caso da Campus Laboratórios, eu tenho uma série de exames que eles podem ser executados por convênios, por particular ou mesmo pelo SUS. Então, essa aqui é toda a minha estrutura de receita de vendas. É nesse modelo de canais e de serviços que eu vou executar aqui todo o meu planejamento para 2017. Então, depois que eu fiz esse mapeamento, eu só preciso combinar as minhas estruturas. Nesse exemplo, eu vou pegar aqui o meu canal de distribuição particular. Então, são vendas que eu realizo para clientes particulares, que não tem nenhum convênio e não são do SUS. E eu vou fazer aqui uma orçamentação de hemograma. Reparem que o hemograma é um serviço novo aqui na Campus Laboratórios, então eu não tenho nenhum valor de receita projetado para o ano de 2017, que é justamente o exercício que a gente vai fazer agora. Então o Twizy, ele já habilitou para a gente aqui a nossa tabela para realizar a orçamentação, e agora eu vou explicar um conceito bem importante aqui, que vai acompanhar a gente por todo o nosso processo de planejamento, seja ele de receita, de despesas ou investimentos e assim por diante. Então o Twizy, ele sempre traz aqui para a gente 3 informações que são de suma importância para esse processo. Uma delas é o planejado, que é justamente o trabalho que a gente vai realizar agora, de projetar aqui os valores de hemograma no canal particular para 2017, mês a mês. Ao lado eu vou ter o meu realizado, então o Twizy proporciona aqui o acompanhamento do planejado e realizado, e esse realizado ele pode ser imputado manualmente, mas o que é mais comum, ele pode ser importado aqui do ERP ou da contabilidade da empresa. E ao lado eu ainda vou ter o meu histórico. O histórico, no caso do hemograma, que eu não tinha esse serviço no meu ano passado, então eu vou pegar aqui o colesterol total, o desempenho dele dentro do canal particular, eu possuo aqui o histórico. Então eu estou aqui no exercício de 2017, aqui no Twizy. O histórico, o Twizy me traz o quanto eu realizei no meu exercício anterior, ou seja, o meu realizado de 2016. Então essa coluna é uma forma também de você acompanhar o desempenho, tanto do seu planejado, se o que você está planejando, ele está crescendo ou reduzindo aqui em relação ao seu desempenho no ano anterior, e também olhar para o seu realizado, entender o quanto você performou melhor do que no seu ano anterior. Além disso, um dos principais benefícios que a gente enxerga aqui da coluna do histórico é justamente quando você descentraliza esse orçamento e outros gestores participam junto com a controladoria, junto com o financeiro aqui na elaboração desse orçamento. Então, o gestor, por exemplo, aqui, algum médico, algum doutor que entrar aqui no Twizy para realizar essas projeções e que ele não tenha conhecimento dos números como tem a área de controladoria, ele consegue olhar aqui para o histórico e entender como foi o volume de exames, como foi os preços praticados por esses exames no ano anterior. E isso facilita muito com que ele consiga projetar aqui o ano dele para 2017, por exemplo. Tá? Então nós pregamos muito aqui na Twizy o orçamento colaborativo, a participação dos gestores nesse orçamento, justamente porque isso facilita você ser muito mais preciso aqui nas projeções, né? Nada melhor do que os gestores que estão lá executando esses serviços para auxiliar a projetar esse volume, esses preços para 2017, como também isso aumenta muito o engajamento do gestor. Então, quando você coloca mais pessoas para participar do orçamento, eles entendem aqui qual o resultado esperado no exercício de 2017, por exemplo, e isso fica muito mais alinhado aqui com todos da empresa. Então, vou voltar aqui para o hemograma, expliquei aqui a lógica do planejado, do realizado e do histórico. Agora, eu vou realizar a projeção, então, de volume de exames de hemograma para o canal particular. Então, a partir de abril, eu pretendo aqui executar cerca de 100 exames de hemograma por mês até julho. E depois esse volume aumenta aqui para 180, é o meu planejamento aqui desse volume de exames. Aqui funciona como um Excel, então eu posso arrastar e soltar esses valores. Esses exames, eles vão ter um preço de cerca de R$60. E esse preço ele vai se manter constante até o final do ano. Assim que eu realizei aqui a minha projeção de volume e de preço, o Twizy automaticamente já calculou aqui qual vai ser a receita mensal a partir de abril do hemograma para o canal particular.
Então está pronto aqui a nossa projeção de receita para esse exame, para este canal. Outro recurso importante, seja no módulo de receita de vendas ou em qualquer outro módulo que nós trabalharmos aqui no Twizy, são as análises combinatórias que a gente pode fazer agora com a nossa estrutura orçamentária. Então, nesse exemplo, eu orcei aqui o hemograma e eu tenho orçado diversos outros exames aqui na Campus Laboratórios. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma conta sintética de exames de sangue. Essa conta, ela agrupa aqui colesterol total, glicose e hemograma. Então, se eu acessar aqui ela, o Twizy vai me mostrar a sumarização desses 3 exames para o canal particular, o meu planejado, o meu realizado, meu histórico e assim por diante. Isso somente no particular. Eu também posso enxergar, por exemplo, todos os meus convênios. Então, é outra conta sintética que eu tenho aqui e quando eu acesso ela, eu tenho aqui as informações sumarizadas de Agemed, Bradesco, Sul América, Unimed, de exames de sangue. Então, em qualquer módulo do Twizy, eu consigo combinar essas estruturas do meu orçamento e entender aqui algumas análises combinatórias que facilitam bastante tanto para a controladoria quanto para a diretoria e um pouco mais a fundo aqui nas análises das peças aqui específicas do orçamento. Concluímos aqui a nossa orçamentação de receita. O próximo passo é orçar as deduções de vendas, ou seja, as deduções da nossa receita que acabamos de projetar. Deduções de vendas são todos aqueles desembolsos que, assim que eu realizei algum serviço, assim que eu prestei algum exame aqui na Campus Laboratórios, eu já tenho que contar com esse tipo de desembolso. Reparem que o Twizy já trouxe aqui para o módulo de deduções de venda toda a minha estrutura de canais e de serviços que eu tinha na parte de receita. Então, como a dedução é em cima da receita, eu só preciso agora ter essa terceira estrutura aqui, que são as deduções em si. Então, um exemplo bem clássico aqui de deduções de venda são os desembolsos dos impostos. Por exemplo, ficar mais claro, eu vou cadastrar aqui um novo imposto. O exemplo de cadastro que eu vou realizar agora, ele serve para qualquer estrutura aqui no Twizy. Então, quando eu for cadastrar um canal, um serviço, uma dedução, uma despesa, enfim, qualquer cadastro, ele é semelhante ao que eu vou realizar agora. E é bem simples cadastrar qualquer item aqui no Twizy. Então, eu só preciso aqui inserir uma descrição. Então, nesse caso, eu vou cadastrar o imposto de ISS, um código, e esse código ele é bem importante porque ele deve ser idêntico ao que você já utiliza no seu RP ou na sua contabilidade. Então, como já comentamos, o Twizy ele faz o acompanhamento do planejado e realizado. Então, você inserindo aqui o mesmo código, mês a mês, você consegue puxar essa informação por importação ou uma consulta direta ao seu RP para trazer o realizado aqui para o Twizy. E eu também posso colocar aqui uma observação para facilitar o entendimento dos gestores em cima dessas contas. Então, cadastrei aqui o ISS, pronto, está aqui o nosso ISS. E agora eu vou realizar a projeção dessa dedução de venda. O ISS é um caso que ele vai ser idêntico para todos os meus produtos e para todos os meus canais aqui nesse exemplo. Então, para a gente não repetir, precisar selecionar cada um dos meus canais, cada um dos meus serviços, eu simplesmente vou usar aqui um recurso bem importante aqui do Twizy, que facilita bastante as projeções da controladoria, que é o aplicar valores em lote. Então, eu tenho aqui os meus canais. Quando eu seleciono a minha conta sintética aqui em cima, eu estou enxergando todos os meus canais. É como se eu selecionasse todos os meus canais aqui da Campus Laboratórios. A mesma coisa acontece aqui nos serviços. Então, eu vou clicar aqui. Agora, eu estou visualizando aqui todos os canais, todos os serviços, somente o ISS. E agora eu vou utilizar aqui do recurso de aplicar valores em lote. O recurso de valores em lote é uma forma que nós temos de aplicar um índice ou alterar aqui um grande volume de dados dentro do nosso orçamento. Nesse caso, eu vou aplicar o ISS para todos os meus canais e todos os meus serviços. Eu vou optar por sobrepor o valor atual. Não existe um valor aqui lançado no Twizy, então ele vai inserir esse valor. E para todas as combinações, eu poderia colocar, por exemplo, somente as combinações com valores, caso você não queira incluir valores novos aqui no seu orçamento. E eu vou colocar aqui que vai ser um percentual de 3% fixo até dezembro de ISS. Assim que eu salvar,
o Twizy vai aplicar esse percentual para todos os meus canais e todos os meus serviços aqui na Campus Laboratórios. Aqui eu informo o percentual e na aba ao lado dos valores, ele já puxa aqui lá da parte de receitas o quanto esse percentual ele representa da minha projeção de receita. Concluída a projeção dessas duas peças orçamentárias, receita e deduções, nós já temos aqui um acesso a um indicador bem importante, a linha de resultado líquido do hemograma que a gente acabou de projetar. Então eu vou acessar aqui o demonstrativo de resultado, que é um dos principais relatórios aqui do Twizy. Eu não vou explicar agora todo esse ferramental aqui, só quero mostrar até onde a gente chegou com a projeção que a gente realizou até aqui. Então, eu tenho aqui a linha de receita de venda líquida, eu vou explodir essa linha, fazer o drill down da informação aqui. Agora eu estou enxergando a receita de venda líquida por canal, eu vou entrar no particular, acessar o exame de sangue e está aqui a receita líquida do hemograma que a gente acabou de orçar as receitas e deduções. Eu tenho aqui o valor e também aqui a análise vertical com base na nossa receita bruta. Então, o quanto que os exames de hemograma representam da nossa receita bruta? 4,2%. Então, em pouco tempo a gente já chegou nesse valor aqui no Twizy. O próximo passo é projetar as despesas variáveis. Despesas variáveis são aqueles desembolsos que possuem ligação com a minha venda, mas não um racional direto, como é o caso das deduções que a gente acabou de trabalhar. Então, não necessariamente porque eu prestei mais exames dentro do mês que eu vou ter mais despesas variáveis. O primeiro ponto importante de a gente analisar aqui é que agora mudou um pouco da análise que o Twizy trouxe aqui para a gente. Antes, nós estávamos sempre olhando para canal e para serviço. Nesse caso, agora o Twizy nos trouxe o conceito de unidade de negócio, centro de custo e as despesas variáveis. As unidades de negócio, eu posso abrir aqui as filiais ou as unidades virtuais aqui do meu modelo de negócio. Então eu posso trabalhar com a matriz, com a filial 1 e assim por diante, ou outros laboratórios que eu poderia ter aqui na Campus Laboratórios. Os meus centros de resultado, ou mais popularmente conhecido como centro de custo, são os departamentos, aqui a estrutura lógica da minha empresa. Então, no caso da Campus Laboratórios, a gente tem aqui o administrativo, o centro de serviço compartilhado, que vai servir para a gente lançar aquelas despesas que são compartilhadas aqui com toda a minha organização, financeiro, laboratório e assim por diante. E no caso das despesas variáveis, são contas do meu plano de contas que eu considero como despesa variável, ou seja, eu quero enxergar impactando na margem do meu negócio. Então, no caso aqui da Campus Laboratórios, nós temos aqui utensílios gerais dentro da conta sintética de materiais de laboratório que são utilizados para prestar o meu serviço. Mas não necessariamente, porque eu tive mais serviços, eu vou ter mais utensílios gerais. Tá? Então, esse é o conceito aqui das despesas variáveis. O lançamento acontece da mesma forma que nós realizamos em despesas ou em deduções. Eu preciso selecionar aqui, por exemplo, uma unidade de negócio, aqui o centro de custo laboratório, utensílio geral, e vou aqui, por exemplo, informar que em dezembro eu tenho planejado aqui um desembolso de R$ 500 de utensílios gerais. Pronto, está feito aqui nossa projeção de despesas variáveis. A lógica que a gente tem aqui é a mesma dos demais módulos. Então, o Twizy ele traz muitos dos conceitos que a gente já utilizou nos módulos de receita, de deduções, para as demais peças orçamentárias. É uma forma de justamente reduzir aqui a curva de aprendizado, tanto dos gestores quanto da controladoria, no manuseio aqui do planejamento dentro da solução. Feita a projeção de despesas variáveis, o próximo passo é orçar as despesas operacionais. As despesas operacionais são os desembolsos que vão sustentar a nossa operação, como água, luz, infraestrutura, salários e assim por diante. Um ponto bem importante das despesas operacionais é que a Campus Laboratórios, executando algum tipo de serviço durante o mês ou não, as despesas operacionais vão acontecer. Então, entrando receita para a empresa ou não entrando, a gente precisa arcar com esse tipo de desembolso. Então, é muito importante planejar com muito cuidado e acompanhar o realizado mês a mês desse tipo de desembolso. Aqui nós temos novamente o conceito de unidade de negócio, os nossos centros de custo e as nossas contas.
Essas contas, elas podem vir do contábil ou do RP da empresa e a gente consegue importar aqui todo o plano de contas. Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma série de contas criadas e, por exemplo, aqui no administrativo, em estrutura, eu tenho o meu lançamento de aluguel, luz, telefone, assim por diante. E vejam que mês a mês eu tenho o meu planejado e para o primeiro quarto aqui eu já tenho o realizado. E aqui ao lado, assim como nos demais módulos, que a gente não passou por esse ponto, o Twizy demonstra para a gente a variação em valor e a variação em percentual do meu planejado pelo meu realizado. Despesas operacionais é um recurso bastante utilizado pela controladoria e tem um ponto bem importante de se citar aqui na solução. Como a gente já comentou, o ideal é que esse orçamento aqui na Campus Laboratório ele seja feito de forma descentralizada. Então, o meu gestor do meu administrativo, o gestor do financeiro, são eles quem irão se comprometer aqui e realizar o planejamento da sua área com as contas específicas que competem a ele. E é muito importante que muitas vezes um gestor não visualize a informação do outro, por motivo de segurança, por motivos de alguma auditoria e assim por diante. Então aqui no Twizy, em mais opções, nós temos o recurso de permissão e segurança. Com esse recurso, você consegue colocar todo o time de gestor para trabalhar aqui no Twizy, para fazer a orçamentação ou para acompanhar simplesmente o planejado e o realizado, e você consegue informar uma segurança específica para cada um dos seus gestores. Então, por exemplo, o Daniel Campos, eu vou dizer que ele é o meu gestor aqui de marketing. E como gestor de marketing, ele está aqui com o lapisinho no centro de custo de marketing, porque ele consegue editar aqui as suas informações. Ele vai inserir o seu planejamento no centro de custo de marketing e nas contas que competem a ele. Mas não é interessante que esse gestor ele enxergue, por exemplo, o centro de custo de manutenção. Então, eu vou retirar aqui a capacidade dele de visualizar essa informação. Mas ele pode, por exemplo, olhar para o centro de custo administrativo e somente enxergar as informações administrativas. E os demais centros de custo ele não vai enxergar aqui no Twizy. Então agora, ele tem acesso ao marketing para realizar o seu planejamento, acompanhar e justificar o seu realizado, mas não tem acesso aos demais centros de custo aqui no Twizy. Quando ele logar aqui no sistema, ele só vai enxergar os centros de custo, as contas e unidades de negócio que competem a ele, que ele tem permissão ali por meio do módulo de permissões e seguranças que a gente acabou de trabalhar. Então, o próximo passo é a gente orçar os gastos com pessoal. Gastos com pessoal também é um tipo de desembolso de despesa operacional, mas o Twizy ele tem um módulo específico para tratar esse tipo de despesa. O motivo é que tanto a controladoria quanto o RH, quando precisa realizar as projeções de pessoal, vira uma grande dor de cabeça. Quando projetamos os recursos humanos da empresa, a gente sempre precisa projetar benefícios e projetar encargos. E esse tipo de incidência em cima do salário acaba complicando bastante esse tipo de projeção. Então, esse módulo do Twizy, ele é específico para trabalhar com isso. E a gente consegue aqui, com base simplesmente num headcount e num salário base, projetar automaticamente todos os encargos e benefícios dos funcionários, tanto numa visão de caixa quanto de competência. Então, como que o Twizy realiza isso? Ele tem aqui em mais opções o recurso de definir valores padrões, onde nós temos um template de gastos com pessoal. Ou seja, aqui a gente mapeia tudo que é padrão em termos de benefícios e de encargos para os funcionários da empresa. O próprio Twizy já traz aqui muitas informações de mercado prontas. Então, por exemplo, se eu abrir aqui o FGTS, ele já me trouxe que eu trabalho com 8% de FGTS. Toda a informação que eu tenho aqui eu posso customizar, eu posso alterar elas conforme os padrões da minha empresa. Uma vez realizados esses cadastros, toda a orçamentação do Twizy passa a ser automatizada daqui para frente. Então, qualquer orçamentação de pessoal, eu só preciso, por exemplo, vir aqui em laboratórios e eu vou cadastrar aqui como chefe de laboratório o Carlos Henrique.
eu tenho a opção aqui de trabalhar com um funcionário em si, então nesse caso aqui eu estou cadastrando a pessoa Carlos Henrique, como também eu posso trabalhar simplesmente com cargos, então colocando o headcount dentro daquele cargo. No caso do Carlos Henrique, eu vou informar que eu vou contratar ele aqui a partir de abril, vou projetar até dezembro, e que o salário base dele vai ser de R$3.000. Arrasto para cá, e assim que eu salvar, o Twizy me demonstra aqui, clicando em todos os gastos com o pessoal, eu tenho qual vai ser o total que esse funcionário vai custar aqui para Campus Laboratórios. Aqui eu estou analisando todos os encargos, benefícios e o salário desse funcionário. Eu posso alterar aqui também e analisar, por exemplo, somente os encargos ou, por exemplo, somente o FGTS. Então, o Twizy facilita muito aqui a projeção de gastos com o pessoal, automatizando todos os benefícios e os encargos que incidem sobre a folha aqui nas nossas projeções. E o realizado também pode vir do RP, também pode vir da contabilidade aqui para o Twizy para a gente acompanhar o planejado e realizado. O próximo passo é projetarmos os investimentos operacionais. Os investimentos operacionais são aqueles desembolsos com os imobilizados da empresa. Então aqui, novamente, eu tenho as minhas unidades de negócio, centro de custo e os investimentos em si. Eu só preciso combinar essas informações e nesse exemplo eu vou pegar aqui a matriz da Campus Laboratórios, o centro de custo administrativo e eu já tenho aqui um grupo de imobilizados de back-office. E agora eu vou investir aqui em um computador. O cadastro é bem simples também, eu só preciso informar aqui uma descrição para o Twizy, um código, informar se esse investimento deprecia ou não, então nesse caso aqui ele vai depreciar, e informar o tempo de vida útil. No caso do computador, eu vou informar de 5 anos. Perfeito. Está aqui o nosso computador, e eu vou orçar que eu vou ter aqui um investimento em junho, eu vou comprar aqui 2 computadores, e esse investimento vai ser de R$6.000. Esse investimento de R$6.000, ele vai aparecer no nosso fluxo de caixa, mas no nosso demonstrativo de resultado, aqui na nossa projeção do Twizy, o que vai aparecer lá é a linha de depreciação, que o Twizy já calculou automaticamente aqui para a gente. Então, ele sabe que esse item deprecia em 5 anos, ele sabe o valor do investimento, ele diluiu então a depreciação aqui mês a mês, e esse investimento ele vai acompanhar o nosso orçamento aqui no Twizy por 5 anos, depreciando R$100 aqui mês a mês. Concluímos mais essa peça orçamentária, só falta agora a projeção de outras despesas. Em outras despesas, nós projetamos os desembolsos que não têm uma relação tão direta com a nossa operação. Então, geralmente, a gente vai projetar aqui juros, despesas financeiras, multas e assim por diante. Nesse caso, eu tenho aqui alguns exemplos lançados de contas de juros e multas aqui na Campus Laboratórios. O cadastro e os lançamentos aqui é bem simples, então para poupar nosso tempo eu não vou fazer um exemplo aqui. Então nós passamos aqui por várias peças orçamentárias, projetando alguns valores, cadastrando aqui algumas contas no Twizy. Vamos agora entrar um pouco mais a fundo nas análises. Então, realizei aqui minha projeção. Tudo que a gente construiu até aqui, o Twizy já calculou aqui e já montou automaticamente o nosso demonstrativo de resultados. Então eu tenho uma série de ferramentas para extrair esse relatório aqui do Twizy, como por exemplo, configurar quais colunas eu quero trazer no meu relatório. Eu posso trazer somente meu planejado, uma análise vertical de cada uma das minhas linhas do meu DRE, realizado, o histórico e a comparação entre essas informações. Eu também escolho o meu horizonte de análise aqui no Twizy, então de quando até quando eu quero extrair esse relatório. E um ponto muito importante são os filtros que nós temos aqui no Twizy. Então eu posso, por exemplo, analisar o desempenho somente de uma linha de serviço, somente de um canal de distribuição e assim por diante. Então eu poderia, por exemplo, analisar somente o meu desempenho de convênios aqui no meu DRE. Nesse caso, eu não vou fazer um filtro agora, eu vou simplesmente gerar o relatório. O Twizy trouxe aqui para a gente uma visão bem macro da Campus Laboratórios, mas o principal recurso aqui no DRE
é justamente que nós conseguimos explodir cada linha do meu demonstrativo de resultado. Então, por exemplo, se eu quero aprofundar o que aconteceu em despesa operacional, eu posso abrir aqui até o nível de conta, centro de custo, unidade de negócio, e entender item a item o que ocorreu aqui, algum desvio ou algum valor que está estranho aqui no nosso planejamento. Esse relatório eu também posso facilmente, aqui em mais opções, exportar ele para Excel para enviar para algum gestor, para a diretoria e assim por diante. Ok? Então nós concluímos aqui uma etapa de projeção do orçamento e de análise aqui do nosso projetado. Agora, a gente vai começar aqui um processo de simulação de cenários. Então imagina que esse trabalho que a gente fez aqui foi o cenário base aqui da Campus Laboratórios. Foi o orçamento que eu sentei com meus gestores, com a minha diretoria e a gente bateu o martelo nele. Mas por algum motivo eu quero entregar alguma análise diferenciada para a minha diretoria ou no decorrer do ano eu preciso fazer uma revisão, por exemplo, desse meu orçamento, que é o exemplo que a gente vai fazer agora. E para isso eu quero manter o meu cenário base aqui intacto, eu não quero alterar o meu cenário base. Então para isso eu posso trabalhar aqui no Twizy com as simulações. A simulação de cenários é uma forma de estarmos preparados para as mudanças no cenário econômico, para simular a contratação de novos funcionários, um aumento na prestação de serviços, um serviço novo que nós vamos trabalhar, enfim, qualquer tipo de atividade que vai impactar aqui no meu resultado e, consequentemente, alterar aqui o meu planejamento, eu posso trabalhar com a simulação de cenários com a vantagem de manter aquele orçamento que a gente realizou lá no início do ano intacto e sem nenhuma alteração. Então, nesse caso aqui, eu já tenho algumas simulações cadastradas e eu vou utilizar aqui uma simulação que é a revisão do segundo semestre. Então imaginem que a Campus Laboratórios já quer realizar aqui uma revisão para o segundo semestre e se preparar aí para o segundo semestre do ano. E agora eu quero simular, por exemplo, em gastos com pessoal, me antecipar aqui ao dissídio e já projetá-lo para o segundo semestre. Então, para fazer essa alteração, a gente vai utilizar novamente o recurso de aplicar valor em lote. Como eu comentei antes, ele é muito útil quando a gente quer aplicar algum índice no orçamento. E este recurso vai deixar a nossa simulação bem ágil, porque eu não vou precisar alterar cada conta de funcionário, item a item. Eu vou acessar aqui o valor em lote, vou informar que eu quero somar um percentual ao valor que eu já tenho ali de salário, somente para as combinações com valores, e simular um reajuste de 6% a partir de julho para todos os meus funcionários. Pronto! Então, essa visão de uma revisão do segundo semestre já está totalmente impactada aqui a minha parte de gasto com pessoal com um dissídio a partir de julho. Outro exemplo que a gente pode utilizar é acessar, por exemplo, o módulo de despesas operacionais e simularmos que o nosso centro de custo de laboratório ele vai ter que sofrer uma redução de custo aqui a partir do segundo semestre. Eu vou combinar isso com os meus gestores e, utilizando o aplicar valor em lote, eu tenho uma meta aqui de reduzir esse custo planejado a partir de julho também em 3%. Pronto. Então, eu impactei aqui duas peças orçamentárias de gastos com pessoal e de despesa operacional dentro de uma revisão do segundo semestre. Então, esse foi um exemplo de como a gente utilizar as simulações aqui no Twizy. Até aqui, nós realizamos uma projeção, analisamos esses números e também fizemos uma revisão do segundo semestre. Agora, tão importante quanto planejar é acompanhar mês a mês. E como eu comentei, o Twizy se propõe aqui a ser uma solução completa tanto para o planejamento quanto para o acompanhamento desses resultados. Então agora eu vou demonstrar como ocorre o acompanhamento mensal aqui no Twizy. Para isso, aqui mesmo em despesas operacionais, eu vou realizar a importação do nosso realizado. Então imagina que agora a gente concluiu aqui o mês de abril e eu vou importar o realizado aqui para o Twizy. Para esse exemplo, eu tenho aqui uma planilha. Vamos considerar que essa planilha ela foi retirada aqui do meu sistema de ERP, da minha empresa, aqui da Campus Laboratórios. Então,
esse layout que eu tenho aqui, ele é um layout fornecido pelo Twizy, mas que a gente não precisa se ater a ele. O que a gente precisa tirar de informação do RP para importar aqui para o Twizy? A gente só precisa, no caso de despesas operacionais, ter o código da unidade de negócio, o código do centro de custo, o código da conta e o valor da despesa que aconteceu no mês. Para os demais módulos, eu sempre vou precisar apenas dos códigos das estruturas que eu tenho em tela. Então, no caso, por exemplo, de receitas, o código do canal, o código do serviço, o valor e o volume de vendas. Então, para cada módulo, eu vou precisar dos códigos da estrutura e o seu valor para importar aqui para o Twizy. Qualquer layout que eu apresentar aqui para o Twizy, que tenha colunas a mais, enfim, não é um problema. O próprio Twizy, ele tem uma ferramenta de importação, que é o que a gente vai acessar agora. Aqui em mais opções, importar valores. E essa ferramenta aqui, eu posso tanto importar por planilha, como também configurar aqui a integração com o RP. Então, hoje nós temos a integração com os principais ERPs de mercado, basta você entrar em contato aqui com a gente para entender se já tem disponível aqui a integração nativa com o RP da sua empresa. Para importar por planilha, também é muito simples. Então, eu vou pegar aqui o arquivo que eu estava demonstrando agora há pouco. O Twizy, ele já leu o meu Excel e trouxe aqui uma combinação da informação que eu tenho no Twizy e das colunas que eu tenho no meu Excel. Caso ele não encontrasse algum, ele ia ficar dessa forma aqui, e eu só preciso informar para ele que aqui é o código do centro de resultado e dar um OK. Pronto. Então ele encontrou toda a informação que ele precisa aqui para importar. Eu vou informar que essa importação é para o realizado, eu poderia também importar o planejado para ter algum histórico, ou caso a sua empresa já tenha o orçamento pronto e esteja aderindo à ferramenta agora, e eu vou informar que eu vou importar isso para o mês de abril. O próximo passo, eu vou avançar aqui no nosso wizard de importação, e ele me trouxe aqui algumas informações que ele não conseguiu simplesmente importar para o Twizy, que ele encontrou alguma divergência aqui na nossa planilha. O que está em amarelo são informações duplicadas, ou seja, como eu estou importando aqui o razão aqui do meu RP, ele me trouxe que eu tenho lançamentos iguais para a mesma unidade de negócio, para o mesmo centro de custo e para a mesma conta. Isso é muito normal. Então, eu simplesmente vou informar aqui, já está flegado, que eu vou sumarizar os itens que estão duplicados. Ele também me trouxe aqui uma conta que eu tenho na minha importação, mas que eu não tenho no Twizy. Então, ele está me dizendo aqui que essa conta não foi encontrada. Isso não é um problema, porque pelo que eu estou vendo aqui na descrição da conta, ela é uma conta inativa. Então, ele só está me exibindo aqui, mas eu vou dizer para ele ignorar essa conta. O próximo passo é importar. Ele vai concluir a importação e está concluído aqui a importação do realizado. Vejam que já houve uma alteração aqui no Twizy, no mês de abril, onde a gente importou o realizado, e agora eu vou acessar aqui a manutenção e está aqui um dos lançamentos que eu realizei, manutenção de equipamentos. Eu tinha planejado R$400 em abril e realizei 680. Então, o Twizy já está demonstrando aqui na variação que eu variei 70% da minha meta aqui de despesa. Extrapolei a minha meta de despesa. Então, assim como eu mostrei o recurso de segurança, que é útil para a gente controlar aqui o orçamento quando envolve mais gestores, agora o Twizy também possui aqui o recurso de justificativa. Então, nesse exemplo, o gestor ele variou 70% e a gente pode solicitar aqui que ele justifique esse orçamento. Então, acessando o recurso de justificativa, o gestor pode informar aqui que, por exemplo, houve uma manutenção inesperada no mês. Ele pode ainda anexar, então, por exemplo, eu vou anexar aqui a nota da manutenção para comprovar aqui o meu desvio. E aqui fica exibido no Twizy quem foi o gestor e a data que foi realizado aqui essa justificativa do orçamento. Quando eu fechar aqui, o Twizy já me demonstra que houve uma variação aqui em abril, mas que ela foi justificada aqui pelo gestor. Então, a gente fechou aqui um ciclo completo de orçamento. Nós orçamos, acompanhamos e justificamos aqui o desvio no nosso processo orçamentário. Como último ponto,
eu quero demonstrar aqui, voltar no início, para abordarmos um pouco mais dos gráficos e indicadores de desempenho aqui no Twizy. Então, como eu estava comentando, essa é uma forma de entregarmos aqui a informação mastigada e mais facilitada para o gestor. Às vezes ele não tem tanto conhecimento, tanta facilidade com os números quanto a área de controladoria. Então, aqui na Campus Laboratórios, o Twizy já nos trouxe os principais aqui indicadores de desempenho e gráficos, sempre com a visão de planejado, realizado e histórico. E ele me trouxe um dashboard padrão aqui para a gente acompanhar, com uma visão bem macro da Campus Laboratórios, com os principais indicadores aqui para tomada de desempenho. Mas um recurso muito útil aqui do Twizy é justamente nós customizarmos esses relatórios. Então, por exemplo, eu quero agora, além de ter o gráfico padrão do Twizy, eu quero configurar aqui uma visão de convênios. Ele criou um dashboard em branco e a gente pode adicionar aqui quantos gráficos for necessário para essa análise. Então eu quero aqui, por exemplo, um gráfico em linha, longo, que vai me trazer o faturamento bruto somente, eu vou criar um filtro aqui agora, somente do canal de distribuição de convênios. E está pronto. Em poucos segundos aqui a gente criou um dashboard novo, adicionou um gráfico, foi um exemplo bem simples, mas eu posso adicionar quantos gráficos eu precisar para minhas análises aqui, e eu poderia também ter outros dashboards. No caso, assim como eu analisei convênio, eu poderia analisar somente a linha de serviços de exame de sangue, ou somente particular, enfim, qualquer tipo de análise que eu preciso, eu posso criar um dashboard, seja ele por linha de negócio, por interesse de um departamento ou de um gestor específico, e disponibilizar esse dashboard aqui no Twizy para acompanhamento e para o planejamento. Pessoal, nosso exemplo de hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, e caso ainda tenham ficado com dúvida de como aplicar o Twizy para o seu negócio, fique à vontade para entrar em contato com a gente, que um dos nossos consultores especialistas pode fazer uma demonstração bem semelhante a essa que eu fiz aqui, mas exatamente com o seu modelo de negócio. E você já sai da demonstração já com uma base aí de como seria o seu orçamento dentro da nossa solução. Tá ok? Muito obrigado e até o próximo Twizy para seu negócio.